Oi, 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 gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este canal hoje e sempre. Eu sou Catarina Martins, sou terapeuta espiritualista e taróloga, tá? Como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui, é óbvio para vocês, a minha jornada com o tarô. Eu vou contar para vocês as minhas experiências, o que eu vivi com essa ferramenta, as transformações que essa ferramenta trouxe para minha vida, tá? Então hoje eu quero contar para vocês o seguinte, eu estava assistindo esses dias um canal, peraí, só um momento, eu estava assistindo aqui no YouTube, né, a um canal e eu não lembro bem, mas a pessoa falou o seguinte, falou assim, olha, quando você vê, se você conhece uma pessoa que está sempre limpando, sempre arrumando, limpando casa, sempre mexendo, sempre fazendo uma coisa, ela não senta, ela não para um minuto. Qualquer coisinha ela está lá limpando. Toda vez que essa pessoa terminar de limpar a casa, dá um abraço nela. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? E a pessoa ainda falou assim, porque essa pessoa... geralmente, naquele momento, é que ela precisa de um abraço. E falou isso e deixou solto e não tocou mais no assunto. Só que isso ficou na minha cabeça, sabe? Então, me fez lembrar, né, de um episódio na minha vida. Eu morando na roça, tá? Porque foi lá que eu comecei essa jornada de autoconhecimento, de transformação de vida, desenvolvimento pessoal. Foi lá que eu comecei esse rolê, né? E eu tava numa fase, gente, que eu não parava um minuto. Eu não conseguia ficar parada. Quando não tinha nada na minha casa para fazer, eu saía, eu ia para a casa do meu tio ou de uma prima minha que morava lá pertinho e ficava caçando coisas para fazer. Literalmente. Eu não ficava parada um minuto, eu não conseguia parar um minuto. Aí depois, quando eu comecei a estudar, né, que eu já ficava, mas eu ficava o tempo todo estudando uma coisa, estudando outra, sabe, enchendo a minha cabeça de coisas, sabe, coisas que vinham de fora, sempre para me manter ali ocupada com alguma coisa, sabe? Eu estava sempre ocupada. No final do dia, eu caía na cama e eu dormia pesadamente. Porque eu estava muito cansada. Porque durante todo o meu dia eu estava com muitos nadas para fazer. Muitas coisinhas aqui e ali para fazer. Foi uma época na minha vida que eu trabalhei muito pesado. Muito, muito, muito. Eu não recusava trabalho. Era para... trabalhar com a enxada? Ok, tô indo. Era para trabalhar com a foice? Ok, tô indo. Era para trabalhar de machado, entrar no mato, pegar lenha, cortar coisa pesada e carregar? Ok, tô indo. Sabe? Muito trabalho pesado mesmo. A troco de nada. Aliás, a troco de alguma coisa. Porque hoje eu estou colhendo os frutos, né, dessas sementes que eu plantei. Então... um belo dia, eu parei, não tinha nada para fazer, foi um domingo, minha prima não estava em casa, o meu tio não estava em casa, e na minha casa não tinha nada para fazer. Eu entrava e saía, eu não conseguia parar, eu não conseguia focar em nada, era só como se... cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Na minha cabeça estava o tempo todo assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, já naquele rolê dos estudos, né, com o professor Hélio Couto e tal, eu parei para assistir uma aula, né, do professor, não me lembro bem
qual delas foi, mas ele, como, né, ele repete muito as coisas, né, até para a gente captar a mensagem, ele fala, conversando lá, ele falou falou sobre pessoas que viviam olhando para fora, que faziam um monte de coisa, que isso e aquilo, só para não olhar para dentro. Porque é claro, se eu parar, eu vou ter que olhar para isso, sabe? Aí nesse dia eu tive um salto assim, falei, cara, que interessante, será que é isso que está acontecendo comigo e tal? Aí eu fui tirar o tarô, como de costume, né? Eu sempre fazia, eu sempre tirava 3 cartinhas. Sempre tirava 3 cartinhas. Presente, né? Presente. O que estava acontecendo ali naquele exato momento comigo. Passado, né? E futuro. Ok. Presente, passado e futuro. Mas aí eu perguntei o seguinte, ok, e o que eu preciso fazer agora? O eremita. Exatamente aquilo que eu não conseguia fazer. Para. É um momento de autodescoberta, é um momento de autorreflexão. Silencie o mundo, silencie lá fora. Volta para dentro, fecha a porta para fora e abre para dentro. Exatamente isso. E eu olhava para essas cartas, e eu identifiquei, né, o trabalho pesado, porque enquanto eu estava trabalhando pesado, enquanto eu estava exausta, me matando, eu caía na cama de noite, dormia, já acordava no outro dia e tudo de novo, vamos começar tudo de novo. Eu não tinha tempo nem para me preocupar, tá? Quando eu não estava trabalhando, eu estava nesse estado aqui, ó, de preocupação, de, sabe, o que eu vou fazer, de ter insônia, sabe? Porque parecia que a minha cabeça, ela precisava estar o tempo todo, sabe? O tempo todo ali. Eu não podia parar. Futuro. Eu precisava concluir esse ciclo na minha vida. Sabe, eu precisava concluir esse ciclo, eu precisava concluir esse ciclo para mim recomeçar. A roda, ela fala disso, de finalização, conclusão e recomeço. Sabe? É o arcano 10, a conclusão. 1 mais 0, 1, recomeço, começar de novo, sabe? E eu entendi naquela época, eu entendi bem de forma grosseira, mas eu entendi o recado, eu entendi o que estava falando para mim. Eu não sabia colocar em palavras como eu estou falando com vocês aqui, mas eu entendi o recado. E eu precisava, a coisa mais difícil para mim era isso aqui. O eremita. Era parar, sabe? Era abrir essa porta para dentro, era me conectar comigo, sabe? Porque só conectando, só parando, só no silêncio, na reflexão, que eu ia conseguir, eu ia encontrar uma luz para aquela situação que eu estava vivendo. Entende? Então eu precisava parar. Hoje em dia a gente vê muito falar aí, né? Desapareça por tanto tempo e volte irreconhecível. É sobre isso aqui. É sobre você sumir, literalmente sair das redes sociais, sair ali né? Parar de... Se você vai a festas, baladas, churrasquinhos no final de semana,
aquelas grandes reuniões de família, aquilo tudo, você começar a dizer não para tudo isso, porque você precisa focar em você. Você precisa se conhecer. E sabe o que é interessante? Mesmo depois que eu entendi isso, que eu dei uma maneirada, eu não parei, tá? Eu dei uma maneirada nas coisas, parei de sair para procurar coisas para fazer. Fiquei mais tempo comigo mesma. Foi que eu fui me voltando para mim e me conhecendo. Foi que eu fui fazendo a jornada, sabe? A jornada do conhecer a Catarina, quem a Catarina é, o que a Catarina gosta, porque nem isso eu não sabia. Eu não sabia o que eu gostava. É tanto que eu achava que eu amava cozinhar. Nunca gostei de cozinhar. Desde pequena. Era tanto que na minha família, se tivesse que trabalhar, fazer qualquer outra coisa e ir para a cozinha, eu ia fazer a outra coisa. A cozinha sempre sobrava para minha irmã, porque eu não gostava mesmo. Nunca gostei de cozinhar. É lógico que eu cozinho? É claro que sim. Afinal, eu tenho filhos. Eu tenho uma casa, eu tenho um marido. Eu tenho que, né? Eu cozinho. E eu faço a comida muito bem feita. Sabe? Mas eu gostar, eu não gosto. Mas eu faço, bem feito. É aquela questão de fazer aquilo que você não gosta, né? Existem coisas que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer. E cozinhar, para mim, é uma delas. Aí eu fui me entendendo como que eu funcionava. Sabe? E eu fui voltando para dentro. Tô trazendo isso aqui para vocês porque o interessante é que eu ouvi isso que nesse vídeo que essa pessoa falou. Se você tem uma pessoa dentro da sua casa que está sempre limpando, está sempre organizando, está sempre... Quando ela terminar de arrumar a casa, dá um abraço nela, que é disso que ela está precisando. Na hora eu não entendi muito bem, mas aquilo ficou na minha cabeça. E foi a partir dali foi que eu fui fazendo e voltando e entendendo, sabe, todo esse meu processo. E engraçado que hoje, durante a tarde, eu fiquei assim de uma forma tão ansiosa. Eu posso falar que eu estava ansiosa. O que eu fiz? Eu fui limpar a casa. Terminei de limpar a casa, eu estava bem. Aí eu sentei aqui e consegui terminar aquilo que eu tinha começado e eu não estava conseguindo terminar. Até hoje, até os dias atuais, eu sou assim. Às vezes, quando eu estou muito inquieta, que eu fico, sabe, sem conseguir, sem achar lugar, eu vou arrumar minha casa. É uma das coisas que eu amo fazer, arrumar casa. Lavar roupa, eu gosto muito de lavar roupa. Quando eu estou lavando roupa que vem coisas incríveis, vem mensagens, vem muita coisa, muita coisa. Acho que o eu estar ali mexendo com a água, sabe? É incrível. Para mim é mágico. Então eu gosto muito de organizar a casa, limpar a casa, de lavar roupa. Mas eu não gosto de cozinhar. Então eu fui para tentar entender por que eu não gosto de cozinhar. Porque quando você está cozinhando, você está ali parado fazendo uma coisa. E eu gosto de fazer coisas que se movimentam, que me mantêm em ação. E quando você está cozinhando, você tem tempo para pensar, né? Foi uma das coisas que veio para mim. É algo que eu ainda estou trabalhando em mim. Não é fácil. De forma alguma. Gente, é um processo. Isso aqui eu não vou falar para você assim, eu descobri isso e isso sobre mim e bom, foi fazendo.
Não. Outra coisa que eu descobri há poucos dias a meu respeito é que todas as vezes que eu me proponho a fazer algo que vai me tirar um pouco da minha zona de conforto, algo que vai ser de alguma forma, tem o potencial para se tornar grande, eu fico doente, eu gripo, simples assim. E o que é gripe? Gripe é preguiça, autossabotagem, entende? Então assim, quando eu... Já tem tempo que eu fui chamada para ensinar tarô dessa forma para as pessoas, para que as pessoas consigam trabalhar a sua própria energia, sabe? Consiga trabalhar ali, usar o tarô como uma ferramenta para o autoconhecimento. O tarô, ele não é uma ferramenta para adivinhação. O tarô é uma ferramenta para o autoconhecimento. É usado para adivinhação? É claro que é. Tá certo? Não tem esse negócio de certo e errado. É uma ferramenta, cada um vai usar ela da forma que lhe parecer melhor. E tá tudo certo. Entende? Na perspectiva da alma tá tudo certo, gente. Não tem nada errado não, não tem nada errado, não tem nada quebrado, não tem nada fora do lugar. Então, eu fui estudar, fui entender, fui avaliar, aí eu percebi isso. Eu até falei com uma amiga minha, falei, olha, eu descobri algo incrível sobre mim. Todas as vezes que eu me proponho, que eu aceito algo, eu aceito uma ideia que me foi intuída, que me foi mandada para fazer, que eu falo, eu vou fazer, que eu começo a trabalhar na direção daquilo, eu fico gripada. A minha garganta, ela começa a doer, eu dou febre, eu fico mal pra caramba. Foi o que me aconteceu esses dias. Eu me propus a gravar 2 vídeos de tarô por dia, postar 2 vídeos de tarô por dia, para mim poder desenvolver esse trabalho, sabe? Então, assim, todos os dias no meu outro canal de tarô tem 2 vídeos. Para 2 signos, né? Cada dia eu posto 2 signos, de segunda a sábado. E no domingo fica para me organizar, para me planejar, organizar a minha casa, organizar as coisas para iniciar a semana, né, novamente. E durante a semana eu fico nesse trâmite entre, né, desenvolver o curso, o material do curso, gravar os vídeos e é sobre isso. Que eu comecei a agir, aí aconteceu isso. Só que foi interessante que aconteceu, e olha pra você ver, eu também estou fazendo fisioterapia. E eu estava ótima no domingo, eu já tinha começado a desenvolver o material do curso. Já tinha começado ali, já estava anotando, já estava organizando, estava fazendo tudo no domingo. Domingo à tarde eu comecei a sentir a minha garganta, sabe, que é aquele ranço. E não foi esse domingo não, foi no outro domingo, tá? Foi no domingo, no último domingo de fevereiro, na verdade, que eu gripei. Aí eu tô sentindo aquela coisa ruim. Na segunda-feira eu amanheci com febre. Amanheci com febre, a minha cabeça doendo daqui pra cima, tudo doendo, e parecia que eu sentia como se a minha cabeça tivesse inchada, era a coisa mais estranha do mundo, né? Aí foi que eu fui mexer e tal. Falei, cara, isso é uma sabotagem. Até lembrei, né, de uma aula que eu assisti também, né, que explica sobre as doenças, sobre o corpo fala, essas coisas, e onde a pessoa falou sobre isso. Que a gripe nada mais é do que, né, uma sabotagem, você tá boazinha,
Aí você tem uma entrevista de emprego amanhã. Amanhã você amanhece gripado, amanhece com febre, você amanhece com a garganta inflamada. E quantas vezes isso me aconteceu na vida? Teve uma vez que eu estava dentro de uma empresa concorrendo a uma promoção com outras pessoas. No dia da entrevista, eu estava no hospital, com a garganta toda inflamada. Sabe? É lógico que a gente sabe que tem também a questão do chakra laríngeo, né? Que precisa trabalhar essas questões todas, né? Né, da comunicação, tal, a questão com o pai também, né, que é toda vez que você tem que ir para fora, você tem que ir para o mundo, acontece isso, tem relação também com o pai, se você tem um bloqueio com seu pai, todas as vezes que você precisa ir, você tem essa dificuldade de ir para o mundo, entende? Então são muitos fatores, sabe, pessoal? Não é uma coisa só, mas você começa a estudar e evoluir e avançar e você fala, cara, não existe doença, sabe? O nosso estado natural é saúde, é saudável, sabe? Mas todas essas cargas, todos esses traumas, todas essas questões emocionais, que o nosso corpo emocional, que é extremamente importante pra gente também, ele não é o vilão, não existe um vilão, tá? O nosso corpo emocional, ele é importante demais pra gente, pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento. Todas essas questões, elas vêm trazendo essas somatizações para nós. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha, se você aprender a trabalhar com o tarô para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, tá? Antes de você trabalhar para outras pessoas, trabalhar em si, eu gosto sempre de frisar isso. Conheça a sua própria energia primeiro, conheça você minimamente primeiro, para depois você explanar, trabalhar com a ferramenta. E isso não demora muito. Se você está focado, você está determinado, decidido, isso é rápido, isso acontece rapidinho, sabe? Principalmente se você tem ajuda, se você está dentro de um curso, se você está sendo mentorado por alguém que já fez esse caminho. Porque para mim demorou mais tempo, porque eu fui sozinha. Eu fui com a cara e a coragem, eu fui aprender por tentativas, né, e erros. Mas cá estou eu fui bem, como se diz, eu estou sendo bem sucedida nisso. Eu estou caminhando bem nessa direção. E eu estou aqui para ajudar você. Se você quer também viver, entender, compreender mais sobre você através desta ferramenta, com esta ferramenta, você mesma fazer isso, sem precisar você contratar leituras de tarô, o link do grupo de WhatsApp para entrar, né, no grupo, lá para ficar lá e aguardar, né, o lançamento do curso, vai estar aqui no descritivo ou no primeiro comentário fixado. Tá? E se você quiser e se você realmente sentir que de alguma forma que isso vai te ajudar, de verdade, tá? Se não, tá tudo bem, tudo certo, vida que segue, né? Segue na sua linha de raciocínio, do jeito que você acha que tá funcionando para você e tá tudo bem, tá? Mas o que eu aprendi foi o seguinte: se você conhece alguém que está trabalhando demais, está fazendo muitas horas extras, está pegando o bico, mas é por causa da minha questão financeira. Não é a questão financeira. Não é. A pessoa está fazendo isso porque inconscientemente ela sabe que se ela parar, ela vai precisar pensar.
ela vai precisar se conectar. E se ela se conectar, ela vai achar coisas que ela não quer encontrar. Ela vai precisar trabalhar coisas que talvez ela não queira. Sabe? Tem muita gente que não quer, gente. Tá tudo bem. Cada um escolhe o seu caminho, não é mesmo? Tá tudo bem também. Mas eu posso dizer para você o seguinte, viver esta situação aqui, tá? Viver isso aqui é muito doloroso, muito. E as somatizações que viver desse jeito, nessas condições, traz para a vida da gente, é bem tenso, tá? Hoje eu estou com os meus 2 joelhos arrebentados, graças ao universo e à espiritualidade, tô bem melhor, tá? Tô fazendo fisioterapia, já fui liberada para academia, sabe? A minha vida melhorou assim significativamente depois que eu comecei a fazer a fisioterapia, sabe? Mas eu tenho uma lesão no meu joelho que o fisioterapeuta perguntou para mim, falou assim, o que você fez durante 37 anos para deixar seu joelho nessa condição? Você pegou muito peso, né? Você se arrebentou. Sabe? Porque teve um médico que foi muito gentil comigo, que olhou, né, ali as imagens dos meus joelhos e falou assim, menina, seu joelho tem 80 anos. Tem pessoas de 80 anos que não tem uma lesão desse tamanho no joelho, igual você tem. Sabe? E isso, gente, eu vou falar pra vocês, quando eu recebi essas informações, isso me jogou no chão. Porque o que eu ia fazer da minha vida? Eu tenho 3 filhos, sabe? Eu tenho uma vida, eu preciso andar, eu preciso me movimentar, e aquilo aquilo me trouxe aqui novamente, ó, como se eu estivesse carregando o mundo nas minhas costas. Mas foi extremamente importante passar por isso. Sabe? Por essa realidade. Porque aí foi que eu fui sentar, que eu fui parar de verdade, porque eu fui obrigada a parar de verdade, tá? Eu já não conseguia mais ficar dentro da minha casa igual uma louca, limpando tudo, tipo, em todo lugar, e brilhando, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e dando banho no cachorro, e lavando varanda, e cuidando. Eu não dei conta mais de fazer isso, então eu tive que parar. E quando você para, você pode ficar ali no máximo um dia, se lamentando, se perguntando, não sei o quê, mas no dia seguinte você já começa a voltar para dentro, sabe? Se você realmente foca em se curar, sabe? Você volta totalmente para dentro. E ali sim, ali você começa a entender a verdade da vida, sabe? Você sai literalmente da ilusão. E depois que você vê a primeira vez, não tem como, você não para mais. Você torna-se obcecado por você mesmo, digamos assim, né? Não gosto dessa palavra, que ela tem uma energia pesada. Mas você apaixona por você. E isso é muito bom, porque você vai olhar para ti com outros olhos. Você vai se ver de uma nova forma. Sabe? Você vai se tornar uma pessoa mais compassiva contigo mesmo. Mais amorosa contigo mesmo. Sabe? E isso muda tudo na sua vida. Tá? Então aí, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Reflitam aí um pouco sobre isso. Reflita aí na sua vida, como que você está? Você tem conseguido parar? Tem conseguido refletir, pensar? Sabe? Qual a qualidade do seu dia? Qual a qualidade da sua noite? Reflita direitinho sobre isso.
tá bom? Gratidão, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.